Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Ecoar. Hoje vamos conversar sobre o impacto ambiental da produção cinematográfica e sobre algumas maneiras de minimizar esses danos utilizando o cinema como uma poderosa ferramenta de conscientização. Para nos ajudar a explorar esse assunto, conversamos com Saulo Rosa. Ele é cineasta pela Federal de Santa Catarina e arte educador na Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental. Eu sou a Raquel Hidalgo, jornalista e colaboradora do Instituto Ecoar, e convido vocês a se juntarem a nós nessa conversa sobre o cinema e a sustentabilidade. Existe algo chamado que a gente está produzindo, por exemplo, né? A Specine é a idealizadora e a gente está ali com ela, que é o Guia de Produção Verde, que é um guia para a produção de audiovisual sustentável, com regras no sentido de dicas, com sugestões, o que dá para se fazer. E esse guia, ele já existe outros no mundo, então em diversos países da Europa e coisas do tipo. Eu posso até te passar links sobre isso. Eu te agradeço. O link que ele comenta aqui você pode acessar na descrição desse episódio ou nos destaques do nosso Instagram na parte de podcast. E, por exemplo, a gente tem que o melhor resultado se dá quando você tem uma pessoa exemplo. Mais do que você ter uma pessoa para ensinar, você tem que ter uma pessoa para exemplificar, para estar ali fazendo todo dia, empolgado, cuidando e coisas do tipo. E você tem também que ir entendendo a possibilidade do que é possível fazer, tanto pensando em realidade local quanto em estresse de equipe. Se você tem uma equipe que está sendo mal paga, que está trabalhando 16 horas por dia, com diversos outros problemas, com catering ruim, coisas do tipo, ela não vai estar se preocupando. Ou seja, a parte humana, a parte social já está, né, destruída, a chance dela se preocupar com uma questão ambiental é muito baixa, por uma questão empática mesmo. Né? Se as pessoas não estão tendo empatia com ela, ela parte para um princípio quase que de sobrevivência e tem uma maior dificuldade. Obviamente, pessoas que já estão ligadas a isso fazem de maneira mais natural, mas é muito mais difícil você educar o outro nesse sentido. Por outro lado, se você está num ambiente saudável, é muito mais fácil você ir passando mensagens, dicas, principalmente quando a troca é 0 por 0. O que seria uma troca 0 por 0? É tipo você ensinar as pessoas a apagar a luz a sair da sala. Tipo, não custa nada para essa pessoa. Literalmente não custa nada. É só ir lá e apagar a luz. Mas a gente sabe que existe um ganho ambiental fazendo isso. A partir do momento que você ganha esses costumes, você vai se preocupar, você vai se questionar, querer entender e ir mais a fundo. E se você não quiser também, as pessoas que não quiserem, pelo menos elas vão estar ajudando. Nesse sentido, é importante você ter pessoas que vão estar lá conferindo, empolgando. Um exemplo é na ordem do dia. Você já vai lançar um papel com as instruções da ordem do dia. Você pode passar uma mensagem, alguma das coisas que a equipe poderia estar fazendo, seja colocar o lixo no lugar reciclável e assim vai. E eu conheço, sim, já conversei com pessoas que têm uma mentalidade de produção mais socioambiental, tanto de condições de trabalho que sejam aceitáveis, quanto e pensar a forma que está fazendo, né? Pensar do tipo, vamos usar material reciclável para começar as coisas, vamos pensar em diversas questões para que isso possa ser uma produção sustentável. Nesse momento, a gente não está falando, tipo, como fazer um filme de emissão zero de carbono, resíduo zero. Não é sobre isso, não. A gente está falando em melhorar algo. Né? Querendo ou não fazer filme, principalmente quando a gente pensa em ficção, longa-metragem, é uma coisa monstruosa, envolve muito dinheiro, envolve você chegar no local, transformar esse local rapidamente e ir embora. Pensando em questões ambientais, audiovisual pode ser muito danoso, assim como a gente sabe histórias. Por exemplo, lá o Gladiador teve uma floresta queimada. Aquela floresta já estava com planejamento de ser queimada. Mas, assim, é uma transformação local absurda que foi feita com o filme, entre outras coisas. Sim, em 1999, quando Ridley Scott, o diretor de Gladiador,
soube que a Comissão Florestal planejava remover uma seção da floresta da Germânia, onde o filme estava sendo gravado, ele os convenceu a permitirem que a cena da famosa batalha fosse filmada ali e que eles pudessem queimá-la. Em 1979, foram queimados hectares de floresta nas Filipinas para criar o ambiente de guerra do Vietnã para o filme Apocalipse Now, dirigido por Francis Coppola. Em 1993, houveram remoções de vegetação natural e criação de estruturas artificiais que consumiram recursos naturais para a filmagem do clássico Jurassic Park, dirigido por Steven Spielberg. Como podemos perceber, esse é um problema antigo, mas felizmente nos últimos anos, a indústria cinematográfica tem mostrado um crescente interesse em diminuir os impactos ambientais durante as gravações. Esses exemplos que eu falei, fazer produções com pensamento bem para frente, geralmente se dá em documentários com uma equipe menor, filmes com pretensões menores em questões orçamentárias, desse tipo. E se você for fazer um grande filme, a complexidade é muito maior. Dentro daquela produção, daquele escopo específico, o que é possível fazer? Será que é possível apagar as luzes? É possível. Será que é possível desligar o ar-condicionado se todo mundo sair da sala? Talvez. Reuso de papel, né? Tipo, não ficar usando só folha branca, mas você ter um bloco de papel de rascunho para utilizar. Será que é possível a gente gastar um pouquinho mais de tempo, fazer uma pesquisa de mercado em locais que têm materiais recicláveis e coisas do tipo? Será que é possível a gente saber onde a gente entrega resto de produção para que seja reciclado e não seja tudo jogado no lixo? Daí as pessoas vão, isso é possível, isso aqui não, isso gera recurso. E assim vão e fazem um plano. No final você tem um plano factível, sabe? Se a gente fizer isso, a gente vai resolver essa parte. Então vamos tentar melhorar essas coisas. Quando a gente pensa na dimensão de educação, aqui a gente está falando de três perspectivas. Uma delas são as ações e boas práticas para o mercado, incentivando empresas e indivíduos a adotarem medidas sustentáveis, promovendo mudanças positivas em larga escala. Outra seria a promoção de ambientes educativos, propiciando o desenvolvimento de uma consciência ecológica e capacitando as pessoas a se tornarem agentes de mudança. A terceira via consiste em usar o cinema como uma ferramenta de sensibilização, como subsídio pedagógico, e é o eixo mais utilizado na mostra ecofalante de cinema ambiental. Se você falar, vamos fazer um filme sobre um tema X, que seja sobre descarte de resíduos. Você pode fazer dezenas de filmes, tipos de filmes. Podem ser documentários, podem ter uma linguagem mais ortodoxa, pode ser um experimental. Você tem diversos filmes ali possíveis. Mas eu acho que quanto mais a pessoa se envolver no fazer o filme, e principalmente no conteúdo que ela está fazendo, não só na parte técnica, melhora. Existe algo que é uma concorrência da atenção. E hoje a gente tem mais coisas que demandam a nossa atenção do que tempo para dar atenção para as coisas. Você tem um universo de conteúdo audiovisual disputando a sua atenção. Eles não concorrem entre eles, eles concorrem pela sua atenção. Ou seja, não é sobre ver um filme e não ver outro. É sobre ver um filme ou fazer qualquer outra coisa da sua vida. Estudar, namorar, sair para dar um rolê, ir para academia, tirar um cochilo. Ou seja, a pessoa vai ter muito pouco tempo e vai gastar esse tempo vendo filmes de plataformas de streaming, de cinema, de gente que está trazendo muito conteúdo querendo a sua atenção, puxando pesadamente a sua atenção. Então, se você fizer um conteúdo educativo, chato em linguagem, que não oferece uma coisa a mais, você não vai ser atraído sua atenção. Então, quanto mais vontade apaixonada pelo filme ela tá, mais ela vai se importar no que ela está passando. Se eu estou envolvido em fazer uma história de amor em que uma jovem garota é apaixonada por um menino, mas daí ela vê que esse menino não tem preocupações socioambientais, vamos dizer assim, joga lixo na rua e coisas do tipo, e daí ela fala que não quer ficar com essa pessoa, e daí termina com ele, e ele se vê necessário a mudar o jeito de ser para reconquistar essa garota. Um curtinho ali, 10 minutos, uma historinha de amor ligada nesse sentido. Por quê? Porque talvez a pessoa que esteja fazendo esse filme queira fazer uma historinha de amor. Então, entenda essa personagem, vamos fazer esse trabalho, quem que é essa personagem, por que que ela faz, talvez então ela seja ligada a uma ONG,
vamos entrar melhor nesse filme, vamos saber como é o melhor jeito de se filmar e coisas do tipo. E daí, conforme a pessoa vai se apaixonando e aprofundando nesse filme, a pessoa vai aprendendo isso. Todas as práticas sociais são intrínsecas ao meio ambiente. No cinema, a gente tanto pode usar filmes para sensibilizar sobre as questões ambientais, como pode tentar mudar a nossa forma de produzir audiovisual, adotando, por exemplo, guias verdes como esse que a gente está falando aqui. A Mostra Ecofalante de Cinema é uma grande parceira nesse assunto. Só esse ano a mostra exibiu 101 filmes no total, com produções e debates sobre a luta indígena, racismo ambiental e muitos outros temas envolvidos nesse universo. Esse foi mais um episódio do podcast Ecoar. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!